O futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo. Através da mídia, os campeonatos, títulos, grandes clubes e jogadores famosos estão presentes diariamente na rotina da população, inclusive na de meninos, que enxergam o futebol como um caminho para a mudança social e financeira em suas vidas e de suas famílias. Na busca por esse objetivo, o jogo da vida desses jovens começa muito antes. Ponta Grossa, Paraná, a cidade do Operário Ferroviário Esporte Clube, o Fantasma. O clube conta com 60 atletas divididos entre as categorias de base sub-17 e sub-20. Mais de 30 funcionários trabalham diretamente com a base, entre comissões técnicas, administradores e demais funções. Mais importante do que conhecer o clube e os profissionais que estão à disposição desses atletas é entender quais são as suas histórias. Minha infância praticamente foi toda sobre o futebol, né? Voltada ao futebol. Minha família é fanática, meu pai, meus tios, sempre voltado ao futebol, desde pequeno. Desde pequeno eu tenho esse amor. Começou pela minha família, meu pai sempre jogou, meus avós também sempre jogaram. E meu irmão jogava muito, sempre gostou. Então, atrás de casa brincava. Foi pela família mesmo, foi passando de geração para geração. Eu comecei desde muito cedo, desde os 4 anos de idade, já estava em escolinha, jogando, indo com meu pai aos jogos, aí sempre foi minha paixão. Foi por causa do meu pai. Meu pai já teve um sonho de ser jogador de futebol e infelizmente ele não conseguiu e ele sempre plantou essa semente no meu coração e até hoje eu estou aí em busca disso. Não só para realizar meu sonho, mas o dele também. Eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade, que eu ficava muito doente. Eu tinha bronquite, asma, eu ficava muito tempo internado, aí minha mãe procurou um esporte para me fazer. Eu era ruinzinho no futebol, viu? Não gostava de jogar de jeito nenhum, ia por obrigação mesmo. Aí começou com 8 anos, eu entrei numa escolinha melhor, comecei a jogar campeonato. E nisso eu fui evoluindo, comecei a me destacar, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu jogava numa escolinha com o professor que era até da minha escola, era a escolinha do Coxa, que era aqui em Ponta Grossa. Mas com 10 anos eu entrei na escolinha do Operário e aí fui só progredindo para a base. Aí veio a pandemia, nisso eu comecei a jogar um campeonato de campo na comunidade onde eu moro. E veio gente do Santos e me fez um convite para ir para lá. Aí eu falei, cara, é minha oportunidade, com 16 anos eu já estava. E enfrentar toda a pandemia e receber uma oportunidade dessa, eu não pensei 2 vezes em ir. Aí eu fui, só que lá eu não joguei, ficava só treinando. Isso foi me revoltando também. Aí eu falei, eu não quero mais, não sei se eu quero mais jogar bola. Foi onde surgiu uma oportunidade de eu ir pro Barra. Barra a gente foi campeão catarinense, Copa Santa Catarina e eu consegui ser um destaque. Primeiro clube assim de estrutura boa, que possa dar uma ajuda financeira, assim, dar uma estabilidade boa, foi com 16 anos. Eu só pela minha cidade, eu passei pelo time da cidade, lá em Uberaba. Eu tive uma passagem pelo Botafogo, de 1 ano pelo Botafogo de Ribeirão. Quando eu cheguei lá, estava um pouco perdido, né? Porque era a minha primeira vez numa base, primeira vez num clube de expressão assim do futebol. Antes do Operário eu jogava no Vila Nova, lá de Goiás. Querendo ou não, o mais difícil é entrar no primeiro clube. Depois que entra aí, a pessoa vai pegando mais um caminho. Aí eu conversei com meu pai falou, é isso que você quer? Eu vou te apoiar em tudo, minha mãe também. Aí a gente começou a explorar o mundo do futebol, a gente tomou muito golpe também, né, de empresário, essas coisas, que é difícil demais ficar acreditando, não dá para confiar em todo mundo, a gente apanhou demais. Meu pai perdeu muito emprego para me levar para fazer teste nos lugares, e ele sempre batia de frente, sempre corria comigo para todo lugar. Antes de vir, eu passei uma temporada em casa, eu passei 6 meses. Eu já estava meio que desistindo já de jogar bola, eu não queria mais, estava abalado bastante. Às vezes eu ia treinar, mas só por treinar, não estava querendo jogar. Aí foi quando meu pai correu atrás de um time lá em Brasília, o Real Brasília. Aí tinha a oportunidade de eu fazer teste lá. Só que como eu fui pro Atlético, foi um parceiro do meu pai que me levou para lá. Aí ele é bem amigo da gente, assim. Aí ele falou, tem um Operário lá, mas se for para ele vai ter que ir de teste. Só que eu não estava querendo muito assim não, eu queria meio que, estava muito desanimado, não estava com vontade nem de ir nem jogar lá em Brasília, nem aqui.
Aí meu pai falou, vamos pra lá. Aí eu falei, vamos, se for a última oportunidade, se não der certo. Os clubes têm como objetivo nas categorias de base a formação de novos jogadores. Por outro lado, por conta da idade e por ainda estarem no processo de formação educacional, os atletas dividem o tempo entre duas principais atividades, o futebol e os estudos. Eu ia para a escola todo santo dia. Era uma guerra, viu, com a minha mãe e com meu pai. Eu não gostava de estudar, não. Mas minha mãe sempre me obrigou e fazia eu ir para a escola sempre. Minha mãe e meu pai também sempre ficaram, tem que estudar, não pode largar o estudo. E até hoje nunca larguei, sempre continuo estudando. Não tanto igual antes, até às vezes rola umas briguinhas. Minha mãe sempre me cobra desde pequeno, né? Ela tinha essa cobrança, se eu não fosse bem na escola, eu não treinava. A Adriane puxa, a Adriane pega no pé. Tem que estar com as notas boas, não pode ter falta, não pode reprovar de jeito nenhum. Porque a pedagoga pega bastante nosso pé, da gente ir para a escola. Aí a gente estuda de manhã e treina à tarde, então acaba sendo uma rotina bastante corrida. A escola também ajudava bastante por saber que a gente, querendo ou não, tem uns dias muito regrado e muito cheio, a nossa rotina assim é muito cheia, né? E eles compreendiam bastante que a gente não tinha o tempo todo assim para focar ali nos estudos, a gente tinha que pensar no futebol. Então, os atletas têm todo esse acompanhamento pedagógico desde o ato da matrícula escolar até o acompanhamento de notas, frequência, bom desempenho, bom comportamento. Então, eu sempre estou na escola, sempre estou acompanhando, e aqueles atletas que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma dificuldade de relações mesmo na escola, eu faço todo esse acompanhamento junto com as pedagogas da escola e junto com os atletas, e depois eu vou passando para a família também, para que a família dê esse suporte, principalmente os atletas que não são da cidade. Eu penso muito na relação com o dinheiro, né? Que falam que jogadores de futebol têm uma condição financeira boa, positiva. Eu espero isso para mim também. Eu acho que mais fora do futebol, né? Porque sempre a gente tem que ter um plano B. Se o futebol não der certo, a gente tem uns bons estudos e poder ajudar mais na frente. Querendo ou não, o futebol é incerto, né? Os estudos não. A pessoa tendo um estudo, a pessoa tem um futuro. Nunca pensei nisso, sempre tive 100% de foco no futebol e nunca pensei em segundo plano ou outra coisa do tipo. Já cheguei até a falar com minha mãe sobre se eu não desse certo no futebol, eu ia fazer uma faculdade de educação física. Eu falei para ela que eu queria só trabalhar no rumo do esporte, que eu gostava mesmo. O atleta ele chega com uma visão de plano A. Então o plano A dele é o futebol. Aí você pergunta qual é o plano B, ele fala o futebol. Então o único caminho que ele enxerga é o futebol. E a nossa responsabilidade de desenvolvimento de um cidadão também é mostrar para ele que pode ser que não dê certo, né? Então, nesse sentido, a gente incentiva eles a buscarem cursos, formações, a terminar o ensino médio, que hoje é algo muito bacana dentro da área de pedagogia, é uma briga muito grande para todo mundo terminar o ensino médio, até atletas que chegam aqui que não precisam mais estudar, mas a gente briga para que eles estudem. Então, isso é abordado como uma premissa do próprio clube, né? É um entendimento que a gente não forma só atletas, a gente forma cidadãos, então a gente busca sempre incentivá-los para que eles entendam que o futebol não é o único caminho. A carreira de um jogador de futebol profissional dura entre 15 a 20 anos, dependendo de vários fatores. Por conta desse tempo relativamente curto, a preparação dentro da base é fundamental no futuro da profissão. Na maior parte dos casos, crianças a partir dos 12, 13 anos de idade já estão buscando seu lugar dentro de escolinhas e clubes, muitas vezes em outras cidades e até estados. Quando a gente é menor, a gente pensa que futebol só tem maravilha, né? Mas só que tem a dificuldade. Eu tinha uma visão muito diferente. Eu pensava que sempre tudo era mil maravilhas, era tudo muito fácil. Foi quando eu comecei de verdade mesmo que eu vi as dificuldades as dificuldades que você passa, que nem sempre é do jeito que você quer. Tem momentos bons, momentos ruins que você passa na sua vida, que querendo ou não desanima. É muito mais difícil do que você tá olhando, ou quando você é pequeno você, quero isso. Então tem os lados difíceis também, tem que abrir mão de muita coisa. Quem mora fora tem alguns dias que sente aquela saudade, que acaba batendo aquele desânimo. Aí quem tem a família já vê todo dia, então acaba dando uma ajuda. Para mim eu acho muito tranquilo, eu vejo pelos meninos que estão no alojamento,
que sofre da saudade, alguns namoram, então tem mais a namorada, a família, sofre com a saudade. Para mim ajuda muito, porque minha família está em casa. E eles estão em Brasília agora. É muito difícil da gente se ver, a gente se vê mais por telefone. E quando é para se ver assim, é em férias, é muito demorado. Acho que vai fazer de 4 a 5 meses que eu já não vejo eles. Acho que desde janeiro que eu não vejo eles, que foi a última vez que eu fui em casa. Complicado, né? Não ter eles presentes todo dia. Mas só que pelo celular a pessoa mata um pouquinho a saudade. Com a minha família eu falo todo santo dia, meu pai, minha mãe, é o tempo todo mandando mensagem. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, sempre poder estar falando com a família é melhor. Cara, com minha mãe eu falo toda hora, minha mãe chega até a ser chata, ela pergunta de tudo, de tudo. Aspectos familiares são em torno de 60% dos assuntos abordados dentro do modelo de atendimento individualizado. Tá? Em relação à diferença dos atletas que moram em Ponta Grossa para aqueles que moram fora, eu acredito que sim. Então, o acolhimento familiar, a disposição de estar sempre em casa, até o próprio espaço, o ambiente, né, se sentir mais à vontade em casa, com certeza entendo eu que traz um certo benefício no que diz respeito à segurança, e isso é levado para dentro de campo, né? Os atletas que vêm de fora têm que conviver com pessoas que muitas vezes não são próximas dentro de um alojamento, é um volume muito, não digo muito grande, mas é considerável de atletas. A convivência é boa, querendo ou não, em questão de privacidade é pouca, né? Por conta que é muita gente, né? Muitos dos meninos aqui são muito amigos, né? Muito próximos da gente, acaba virando uma família ali. É muito boa, todo mundo se respeita, que querendo ou não, cada um passa um pouquinho de dificuldade a mesma que o outro, né? Da distância. Então a gente vai conversando para matar um pouquinho mais a saudade, entendeu? A gente sempre tenta ajudar, né? Tem algum problema, a gente conversa, vê que está mais para baixo, também tenta conversar. Às vezes não percebe ou às vezes está preocupado com outras coisas, é complicado. Mas sempre que, dentro do possível, a gente tenta ajudar todo mundo. É como se fosse uma família, né? Várias vezes já pensei em desistir. Por quê? Teve a perda da minha bisavó também, que me desanimou muito. Depois a recém-passagem que eu tive no Santos também, eu me frustrei bastante, queria parar de jogar bola. Quando eu fui pro bairro, eu falei, essa é a última oportunidade, se eu não der certo, eu vou parar de jogar bola. Não queria mais, já tinha decidido com a minha família e ele já tinha me apoiado também. Várias vezes. Mas por saudade da família, né? Tá longe da família, a gente às vezes pensa em desistir sim, mas a gente escolher essa vida tem que passar por isso. Para te falar a verdade, eu não falei não, eu guardei isso pra mim. Por causa que, querendo ou não, como eles sempre acreditaram e batalharam por mim, eu acho que ia ser um desgosto se eu falasse isso pra eles, que eu ia tentar desistir. Mas eu guardava isso pra mim. Mas quando começa a bater aquele desânimo por causa da família. Pensar em desistir é uma palavra muito forte, né? Mas só que a pessoa tem uma dúvida na cabeça. Algumas desistências podem ocorrer pelo simples fato da dificuldade de ultrapassar esses desafios, que é uma exigência do futebol, né? Qualquer esporte tem um nível de exigência muito alto. E se o atleta não estiver preparado emocionalmente e psicologicamente para enfrentar os desafios, ele naturalmente vai ter muita dificuldade para chegar onde ele espera. Para cada atleta em um clube de elite de futebol, seja do Brasil ou da Europa, muitos outros ficaram pelo caminho. Até mesmo quem está no início dessa trajetória já conviveu com situações que exemplificam o quão difícil é o esporte. Cara, na verdade o futebol é muito injusto e ingrato. Eu mesmo já vivenciei isso e tem muito amigo meu da minha comunidade que se frustraram muito com o futebol. Saíram e prometeram uma coisa pra eles e eram outra. E tipo, na onde eu moro tem muito amigo que é bem melhor que eu e não tá tendo a oportunidade que eu tive. Porque se frustrou e desistiu, foi trabalhar. Não é justo. Nós vemos aí tantos atletas com tanto potencial e falta oportunidades. Às vezes a família não tem muitas condições de manter o atleta fora de casa, ou ele não consegue um empresário que ajude nesse sentido. Então nós vemos muito isso. E em relação à escola também, hoje os clubes cobram muito a questão da escolaridade.
E para o atleta se manter aqui, por exemplo, ele precisa estar estudando, precisa ter boas notas, mas às vezes ele já chega numa situação bem complicada e não foi culpa dele. Foi culpa do empresário que não se atentou à questão da escola, foi culpa dos pais que também não se atentaram, ou um outro clube que também não tinha essa cobrança e esse acompanhamento pedagógico. Justo não é. Já vi muita gente desistindo, tenho muitos exemplos da família assim mesmo, por conta de frustração ou por conta de fora da família que seguiram caminhos errados, mas muitos também seguiram o caminho certo, não no futebol, mas trabalhando. Aí, em questão de ser justo, já passei por muitas coisas assim que dá pra ver que não é. Tem muita indiferença, em questão, igual você falou aquela hora de empresário, tem muitos jogadores que nem são tão bons, mas que tem uns empresários teoricamente fortes, ganham espaço mais rápido, tem mais nome dentro do clube, onde quer que seja. Vou responder de duas formas. Primeiro, dizendo que o futebol é justo porque ele foca em identificar quem são realmente os profissionais mais preparados para o seu desempenho. Então, eu entendo que no movimento desportivo, eu entendo como justo, né? O esporte ele auxilia com que esse movimento competitivo crie pessoas fortes, pessoas que estejam preparadas para o seu desempenho. Ao mesmo tempo, posso dizer que o futebol não é tão justo, porque muitas vezes a gente pode ver inúmeros talentos, inúmeras pessoas que muitas vezes podem ser entendidos por clubes, profissionais que poderiam ter a capacidade de chegar lá, mas muitas vezes acabam não chegando, também por questões socioeconômicas, dificuldades emocionais. Depende bastante, porque o povo vê mais a vitória, né? Mais as conquistas. Mas só que não vê a batalha que a pessoa passou. Não vê o que ela teve que aguentar para conseguir chegar no objetivo. Então, eu acho que futebol, em algumas partes, não é justo. Muitas vezes não e muitas vezes sim. Às vezes eu vejo gente que tem um grande potencial, mas não trabalha tanto, não procura evoluir tanto e às vezes acaba indo. São amizades que a gente faz que estão longe, mas eu acho que se você está trabalhando, está no dia a dia, normalmente o futebol vai ser justo. Se não vai ser aqui, em algum outro lugar você vai jogar, vai conseguir, às vezes não é nessa posição, é em outra posição, num outro estilo de jogo, às vezes não encaixa, então ele é justo nesse sentido. Quando os atletas atingem 21 anos de idade, a base chega ao fim. Apesar das dificuldades, a meta durante esse caminho é alcançar o contrato profissional, o que também acontece antes em alguns casos. Para mim foi algo muito gratificante, porque um ano antes, assim, que foi quando virou a chavinha, eu sempre foquei, treinava, até na pandemia, treinava todo dia em casa, eu gosto de treinar, gosto de trabalhar, ver evolução. Então, para mim foi um sentimento de valeu a pena e tá valendo a pena. Isso só anima para frente. O mais feliz para mim foi poder estrear no profissional esse ano, que era o meu maior sonho. Foi uma sensação inexplicável, era uma realização de um sonho, né? Para mim, para minha família, que a gente esperou tanto por esse momento, a gente se frustrou tanto, trabalhou e choramos noite junto e não foi uma conquista só minha, foi da minha família inteira, né? Porque tudo que a gente passou foi complicado e hoje a gente poder desfrutar isso é muito bom. Não tem nem palavras para explicar. Com contratos profissionais assinados ou não, a esperança da família e o sonho de criança em um futuro no futebol é marcado no discurso e no esforço diário de todos os atletas. Afinal, o jogo da vida é hoje. Meu maior sonho é me tornar um jogador profissional, né? Assinar o primeiro contrato para dar uma ajuda para minha família. Acredito que eu posso ter um futuro brilhante, sempre me dedicando ao melhor, para no final lá sempre me tornar um jogador profissional e poder ajudar minha família. Cara, eu quero ter um futuro brilhante, mudar a minha vida, da minha família e espero dar muita alegria para todo mundo e principalmente para a torcida do Operário, que meu sonho é estrear pela camisa do Operário profissional. Eu quero viver disso. Minha vida
quero que seja no futebol. Eu amo esse esporte, gosto muito disso, quero viver a vida toda aqui, jogando futebol, é um negócio que eu amo, então eu espero sempre procurar o máximo de conhecimento, evoluir o máximo possível tecnicamente, mentalmente, fisicamente, para chegar no meu auge, digamos, no futebol. Minha expectativa é de fazer uma ótima temporada e subir o Operário para a Série A e conquistar grandes coisas, não só aqui, mas em outros lugares. Tenho um sonho de chegar na seleção brasileira, que se Deus quiser eu vou chegar, e dar muita felicidade, não só para a torcida operariana, mas sim para todo este Brasil e para minha família principalmente, que está batalhando junto comigo e torcendo por mim.